As forças são divididas do jeito que a gente conhece em força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. No entanto, até chegar a isso, a física estudou a força de outras formas. Então, o que os físicos olhavam era que você tinha em determinado momento uma força chamada força peso, que foi o que vocês viram na aula hoje. Você tem também uma força chamada força de tração ou de tensão. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a força que acontece nos fios. Tá? O que você está fazendo aí? Você tem também... Ah, agora eu saquei. Depois a webcam ali. Uma força chamada força normal. Professor, qual a diferença entre peso e massa? Já vou chegar lá já. Você tem também uma força chamada força elástica. Isso que a gente viu hoje. Agora olha só. Quanto tipo de força? Muitas. Os físicos acabaram pegando todas essas forças e mais um monte e conseguem distribuir dentro dessas interações. Tá? Por um momento, o que a gente quer com vocês? Por um momento a gente quer que vocês saibam que existe isso, que existe essa divisão e que elas têm natureza própria cada uma, mas a gente quer que vocês entendam como trabalhar com isso. Então a gente quer que vocês saibam calcular a força peso, a força de tração, com a força normal, com a força elástica. Você não vai querer essa prova agora, É isso não, que a né? gente quer. Vamos torcer para que não caia. Professor, não faz isso comigo. Nunca te fiz nada. Então olha lá. O que nós vimos hoje então? Vamos avançar um pouquinho aqui. Não, os nomes de vocês. Pronto, vamos deixar aqui. Então tá. Então o que nós vimos hoje? Por exemplo, força-peso. Né? Força-peso é a força com que a Terra atrai um corpo. Então você tem a Terra, você tem um corpo. Esse corpo é atraído pela Terra com uma força-peso. Como reação, ele também atrai a Terra para cima com uma força-peso. Então peso é uma força, mas a massa não. Isso, peso é uma força. Por isso que a força-peso é medida em newtons. Agora, a massa é uma coisa própria do corpo. É uma coisa característica do corpo. Se eu pegar, por exemplo, um bloquinho aqui na Terra, vai? Esse bloquinho. Ele tem uma massa característica dele. Massa M. Tá? Se eu pegar ele e colocar na balança, a balança vai ter um mostrador lá, né, com vários numerozinhos graduados, o ponteiro vai girar e pum, vai parar num lugar, vai mostrar. A massa desse bloco é, por exemplo, 1 quilograma. Isso é massa, tudo bem? Quando esse bloco de 1 quilograma é colocado no campo gravitacional da Terra, ele é atraído pela Terra com uma força-peso. Essa força-peso é calculada como a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Da onde que veio essa fórmula aqui da força-peso? Vem da segunda lei de Newton. Uma força é igual a uma massa vezes uma aceleração. Tá? Então essa força aqui está aqui, ó. É essa primeira que vocês viram hoje. Essa é a sua força-peso. Eu não entendi esse que está em vermelho. Esse que está em vermelho é a segunda lei de Newton. Ela relaciona o quê? A força que você exerce sobre qualquer corpo que tem massa, em consequência, em decorrência dessa força, esse corpo vai ganhar uma aceleração. Então se eu pego, por exemplo, essa borracha aqui, ela está parada.
ela começa a empurrar ela. Ela ganhou uma aceleração? Ganhou, porque de velocidade zero para velocidade de alguma coisa, ela teve que se acelerar. Essa aceleração ela só ganhou por causa desse contato de força que eu empurrei ela. Então força é igual a massa vezes a aceleração. Mas também existe força igual a massa vezes a aceleração em relação à gravidade. Se eu soltar essa borracha ou parar de segurar ela, a aceleração da gravidade exerce uma força sobre a massa dessa borracha. Então, a aceleração da gravidade vai exercer uma força sobre a massa dessa borracha. Portanto, essas equações aqui, elas são praticamente a mesma. Só muda que ao invés de aceleração ser uma aceleração qualquer, ela é a aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda isso para 10 metros por segundo ao quadrado. Todo corpo com massa, agora vem a pergunta que eu faço para vocês. Todo corpo com massa possui peso? Sim. Se estiver na Terra, vai ter. Ah, aí sim. Só se essa massa for multiplicada por uma aceleração de gravidade, aí sim ele vai possuir um peso. Tá? Pode ser da Terra, pode ser da Lua, pode ser de qualquer planeta aí. Tudo bem? Isso aqui vocês sentem força-peso, gente. Perguntas? Isso eu entendi, eu não entendi a força gravitacional. Força gravitacional? Vamos lá então. A força gravitacional ela é dada por essa equação aqui. F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Esse G é uma constante, o que significa que ele vale sempre o mesmo valor, que é aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11. No que esse valor se refere? Como assim? Ah, sei lá, tipo, o M é a massa do primeiro corpo, Isso. o outro M é a massa do outro, a distância entre os dois, e o G é o quê? O G é uma constante de equilíbrio, digamos assim. Porque se eu estiver estudando a força gravitacional, eu sei que ela é proporcional à massa dos corpos, ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a força, por isso ela é proporcional, esse símbolo aqui é proporcionalidade. Isso significa que se eu aumentar a massa do corpo, eu vou aumentar a força. Mas ela também é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se eu aumentar a distância, eu diminuo ao quadrado a força. Então, ela é proporcional. Isso daqui, por enquanto, não é uma equação. Por quê? Porque essa força não é igual à multiplicação das massas dividido pela distância. Não é igual, mas ela é proporcional. Poxa, como assim então? Olha lá, eu sei que se eu aumentar a massa é uma grandeza que varia, que implica na mudança da força. Se eu mudar a cor do meu objeto, vai mudar a força? Da gravidade? Não vai. Eu não tenho cor escrito aqui. Se eu mudar o formato do meu objeto, vai mudar a força? Não vai. Pode ser redondo, pode ser cilíndrico, pode ser o que for. Mas se eu mudar a massa do objeto, muda a força de interação. Se eu mudar a distância com que eles estão, também muda a força de interação. Isso daqui significa que são grandezas proporcionais, no entanto não são iguais. Para ser igual, eu preciso acrescentar essa constante de proporcionalidade. Ela vem para transformar esta proporcionalidade em uma igualdade. Só assim eu consigo matematicamente descrever em newtons
qual o resultado da interação entre os quartos. Isso aqui está sendo gravado, viu? Então vocês podem ficar tranquilos aí. Manda as perguntas. Vai cair a prática, né? Eu não sei. Então a pergunta de notação científica é: se você tem... Não, aliás, minto, eu falei isso, mas não é isso não. Ó, se você tem 10 elevado a menos 11, por exemplo, isso daqui não é menor do que zero. Porque ele é positivo. Se este número que está na base for positivo, ele é maior que zero e ponto final. Ele pode ser muito pouco maior do que zero, porque esse menos 11 aqui significa o quê? Ah, tipo 0,000, uma porrada de zero aí, depois você bota o número 1 atrás. Que aí você vai ter que contar as casas, 11 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, não vou fazer isso aqui, mas enfim. Vocês entenderam? O que eu digo para dizer se o número é maior ou menor do que zero é o sinal do número, não do expoente. Isso daqui vai me dizer, esse sinal vai me dizer, na verdade, em termos práticos, para onde que estão os zeros. Se eles estão para cá ou para lá da vírgula. Então 10 elevado a menos 11 é um número com muitos zeros aqui, à direita da vírgula. Se fosse 10 elevado a mais 11, seria um número 10 com 11 zeros e depois você põe a vírgula, vírgula zero. Sobre o paquímetro. Qual é a dúvida? Como, tipo, a régua... Bom, vamos lá então. Nesse site aqui tem justamente esse paquímetro que mostra para você como realizar a medida, né? Então se eu puxar para cá, eu vejo que ele está no zero, porque esse meu zero está coincidindo com esse zero. Se eu arrastar ele até esse meu zero de baixo coincidir com o 1 lá de cima, então ali, tipo, vamos dizer que ele coincidiu com 1. Eu estou vendo que não coincidiu, mas vamos dizer que eu não tenho essa informação aqui. Tá gravando? Tá. Então se eu arrastar ele, eu digo que isso aqui tem 1, vírgula alguma coisa. Mas se eu der um zoom aqui nessa parte, eu vou ver que não é bem 1. É sempre em centímetro que ele mede? O paquímetro é. Na verdade, ó, você tem aqui, ó, ele está graduado em milímetros e você consegue ter graduação menor do que isso. Vamos supor então que eu peguei um número qualquer aqui. Aqui eu estou vendo, bom, vamos fazer assim, que assim eu não vejo que aparece, né? Então, por exemplo, aqui, o meu zero, ele passou do 3, tá? Então é 3, alguma coisa. Ah, é 3, chega a ser 3,1? Não, não chega. Porque esse meu zero aqui, caramba. Esse meu zero aqui, esse risquinho do meu zero, não chegou no 3,1. Que seria esse cara aqui? Ele é 3,0, caramba. 3,0 alguma coisa. Aí nesse que você está fazendo é milímetro, mas ali embaixo está aparecendo em centímetros, né? Não, lá embaixo está aparecendo em milímetros, o que eu estou falando para vocês é em centímetros. Então ele passou dos 3 centímetros, o meu zero. Qual é o próximo risquinho que vai coincidir? Ó, o 2 está coincidindo, mas o 2,5 também. Aqui é claro que isso aqui é um simulador, né? Então ele não é perfeito. Aqui eu tenho alguma coisa coincidindo entre 1 e 5 aqui, entre 1 e 4,5 estão coincidindo. Claro que se isso fosse um paquímetro de verdade, você ia ter só um risquinho coincidindo. Mas às vezes pode acontecer de você ficar em dúvida entre, vamos dizer, se você ficar em dúvida entre 3 risquinhos, ou esse, ou esse, ou esse, você vai no do meio. Você vai no do meio, porque se eu estou em dúvida entre esses 3, vamos dizer assim, qual que é a média entre eles? É o do meio. Esse daqui eu já sei que está fora, por exemplo. Esse daqui eu sei que está fora também. Esse eu não tenho certeza.
Esse também não, esse também não. Ué, então vamos jogar no meio. Então a gente mede pelo zero. Então, por exemplo, esse daqui eu tenho 3, chegou no 1? Não. Então é 3,0 mais 3,0 quanto? 3,03. Mas não é só 3,03, porque poderia ser 3,035 se eu considerasse esse risco. Mas eu estou considerando esse, então é 3,030, que ele está exatamente no 3. Zero? Porque não chegou no 1 aqui, ó. É 3,030, porque aqui não chegou no 1. Aí o paquímetro virtual ele mostra isso para você. Tá? A gente aqui tá ficando muito tarde. E aí? Aí tinha que pegar o perímetro e o diâmetro. Isso. Até aí tá, tipo, medir o diâmetro do objeto, aí depois tem um perímetro, aí depois teve que fazer uma conta, que era essa aqui. Aí eu fiquei em dúvida. Você ficou em dúvida do quê? De onde sai essa conta? Ou não? Bom, vamos lá então, vamos rever essa parte aqui. Então o que nós fizemos lá no laboratório, foi o que? Vocês tiraram medidas do perímetro e do diâmetro de algumas coisas aí, de algumas coisas redondas. Aí o que você fez? Pegou esses valores e jogou no gráfico. Só que não foi um gráfico qualquer, né? Já foi um gráfico que a gente já sabia o que a gente queria. Então nós jogamos o perímetro ou o comprimento da circunferência. Nós jogamos no eixo X e o diâmetro no eixo Y. E aí você colocou os valores. Para esse diâmetro você tinha esse perímetro. Esse aqui é meu primeiro valor. Pum. Para esse diâmetro você tinha esse perímetro, segundo valor. Pum. Para esse diâmetro você tinha esse perímetro, terceiro valor. Pum. Então vocês obtiveram aí vários valores. Sim. O perímetro vai ficar lá sempre em cima, né? Já vou explicar o porquê disso. Tá? E aí você traçou uma reta. Na verdade isso daqui não dava uma reta, mas você fez dar. Né? Então você, pum, pegou lá, traçou uma reta que passava pela maioria dos pontos. Por que você fez isso? Pelo seguinte, nós estávamos interessados em descobrir experimentalmente o valor de π. E aí não tinha graça você chegar e falar, π é 3,14, 15, 92, papapá, que você na calculadora. Não, a gente quer descobrir ele. Então a pergunta é, como que eu faço para descobrir esse valor? Vamos ver que equação que eu conheço que usa o valor de π. Perímetro da circunferência igual a 2π vezes r, não é? Perímetro da circunferência, esse cara que você já calculou aqui, ó, você já mediu. E o resto, e o 2πr? O que você faz? Dá pra fazer pelo diâmetro também. Dá pra fazer pelo diâmetro, por quê? Porque 2 vezes r é o seu diâmetro. Portanto, o seu perímetro é igual a π vezes o diâmetro, certo? Você mediu o perímetro, você mediu o diâmetro. Como que eu faço para tirar esse π daqui? Π, eu isolo π, é igual a perímetro sobre o diâmetro. Tudo bem? Então, eu cheguei aqui, o π é o perímetro sobre o diâmetro, beleza. Pô, mas professor, eu fiz aquela tabela com vários valores de perímetro e diâmetro. Eu não posso pegar um desse valor do perímetro e dividir por um desse valor do diâmetro para eu ter o π? Tá. Se você tivesse certeza que você fez medidas perfeitas, que as suas medidas não têm erro nenhum, que seu instrumento é perfeito, é ideal, ou seja, não dá, né? Então o que você faz? Você precisou pegar todas essas medidas e jogar no gráfico. A partir do gráfico, você vai pegar um valor. Na verdade, você vai pegar dois valores para perímetro, que estão aqui no eixo Y,
e 2 para o diâmetro, que estão aqui no eixo X. E a partir desses valores que você extrair do gráfico, você vai jogar eles nessa fórmula aqui. Tá? Vamos rever então como que você fez. Você pegou 2 pontos quaisquer, um ponto A e um ponto B. Sempre tem que estar nesse quadradinho assim? Ah, se ele sempre tem que estar no encontro dos quadradinhos, é melhor. Porque na hora que você for ler, você vai ver o valor com mais precisão. Tá? Aqui eu não me atentei para isso, mas foi bom você ter lembrado. Então esse ponto A, por exemplo, ele vai ter um valor de x. É o x do ponto A. Esse ponto B também vai ter um valor de x. É o x do ponto B. Esse ponto A vai ter um valor de y. É o y do ponto A. E esse ponto B vai ter um valor de y. Aqui, aliás. Vai ter um valor de y, que é o y do ponto B. Então, se o ponto A ele é xa, ya. Seu ponto B é xb, yb. Obrigado. Tá? E aí, com esses caras, você tem que fazer alguma coisa que te permita fazer isso daqui. Perímetro sobre diâmetro. O perímetro não está no y. Então, se eu pegar um intervalo aqui de y, eu vou ter um delta y. Então, meu perímetro está em y. O meu diâmetro não está em x, tá? Então, se eu pegar um intervalo aqui em x, eu vou ter um delta x. Portanto, eu sei que o meu π é igual a delta y sobre delta x. Quem que é esse delta y? Ué, o delta y é igual ao YA menos o YB, e o delta x é igual ao XA menos XB, que foi esses caras que eu peguei aleatoriamente no gráfico. E aqui que está a sacada. Aqui que você tem que entender que eu não posso pegar da tabela, mas tenho que pegar do gráfico. E se eu vou pegar do gráfico, eu não posso pegar os pontos que eu tirei da tabela, porque seria a mesma coisa que pegar da tabela. Então eu tenho que pegar pontos que eu tirei da reta, porque essa reta foi uma coisa que eu tracei já aproximando valores. Então eu já fiz, digamos que uma média aí quando eu tracei essa reta. E se eu pego um ponto só dessa reta e faço o y dela dividido pelo x dela, dá também, mas não dá com tanta precisão quanto se eu pegar 2 e fizer o delta. É por isso que nós temos todo esse trabalho aqui. Tá? Então, lembrando, o que você tem que fazer? Os pontos da tabela vão para o gráfico. Do gráfico você traça aquela reta. Nessa reta você pega 2 pontos e faz o coeficiente angular do seu gráfico, que é seu delta y sobre o seu delta x. Não sei se é coeficiente angular. Esse nome aqui que eu passei para você é isso, delta y por delta x. Em muitos conteúdos aí de física, você vai ver que delta y por delta x corresponde a alguma coisa interessante. Por exemplo, na lista de materiais aí que eu pedi para vocês para o laboratório para a aula que vem, eu falei, vamos... Aula que vem... não da prova, isso. Eu pedi para vocês prepararem para mim um cano, né? Um caninho assim, tinha um ali, tinha um aqui, pronto. Com uma mola aí dentro, né? Então esse cano aqui, nós vamos descobrir a constante elástica dessa mola. Como? A partir da lei de Hooke. Se F é igual a K vezes X, aqui eu tirei o sinal de menos, tá? Eu quero descobrir K, eu preciso fazer quem? F sobre X. Então, se eu traçar um gráfico que tenha F por X, e nesse gráfico eu determinar os pontos e traçar uma reta,
Basta eu pegar dois pontos e fazer ΔY sobre ΔX. Isso. Quando eu fizer ΔY sobre ΔX, eu estou achando meu K. Como que vai calcular o ΔX e o ΔY? Do mesmo jeito que nós calculamos aqui, ó. Aí é do mesmo jeito. O ΔY é a partir de dois pontos A e B. O seu ΔY, a partir desses dois pontos A e B, você pega o YA e o YB. E o seu ΔX também, a partir dos mesmos dois pontos, você pega o XA e o XB. Então ΔY é YA menos YB. Como? O ΔY, isso. É o YA, que é o Y maior, né? Menos o YB, que é o Y menor. Entendi. Entendeu? Obrigada. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Oi. Professor, sobre vetor. Tipo, se a reta fosse assim e a setinha estivesse aqui, e tivesse uma outra reta, aí a setinha fosse aqui. Vem cá, desenha pra mim o que você quer perguntar. Pode usar a caneta lá, o que você quiser. Se tivesse assim e tivesse assim também. Por exemplo, você quer somar esses vetores? Então vamos dizer que a origem deles é aqui, tá? Então tem esse vetor, ele está 1, 2, 3, 4 unidades para cima. Então eu vou dizer que ele tem mais 4 unidades. Esse vetor 1, 2, 3, 4... Vamos dizer que você terminou aqui, tá? Então ele tem 5, ele tem menos 5 unidades. Por que eu usei mais ou menos? Só para entender que eles estão apontando para os sentidos contrários, isso. Portanto, quanto que vai dar a somatória desses vetores aqui? Menos 1. Se a somatória dele dá menos 1 unidade, o menos indica que ele aponta para onde? Para baixo. Então a somatória desses vetores aponta para baixo em 1 unidade. Eu pensei que não existisse. Existe. Só que aqui você representou de um jeito que a gente não está representando na lista. Como que a gente representa isso na lista? No exercício aí que vocês fizeram. Não vai ter isso, né? Oi? Não vai ter isso, né? Como que a gente representa isso daí na lista? Ó, são 4 para cima. 1, 2, 3, 4. E a partir deste daqui, eu desenho 5 para baixo. Então a partir daqui eu desenho 1, 2, 3, 4, 5. Assim é mais fácil. Entendeu? O módulo dele é menos 1. Não, módulo é sempre positivo. O módulo é 1. Ele é, mesmo sendo menos ou mais, então, vamos lá. Quando a gente fala em módulo, a gente está falando em valor absoluto. O valor absoluto é só esse cara aqui. Só esse cara, tá? No caso aqui eu coloquei menos e mais simplesmente para representar matematicamente uma coisa que eu já tinha representado graficamente. Tá? Então o módulo dele vai ser 1 e o ângulo vai ser 90. Como que está o ângulo desse vetor aqui? Vamos desenhar ele um pouco maior, só para dar para enxergar, tá? Esse meu vetor aqui, ele está apontando para baixo. Vamos dizer que ele tem essa uma unidade, enfim. Qual é, ó Cristo, o ângulo desse cara aqui? Que é o que vai me dar a direção dele. Vamos lembrar como que a gente mede o ângulo do vetor. Então deixa eu escrever aqui, fazer uma coisa bem legal assim. Como que a gente faz para medir o ângulo? Tem bastante pergunta na sala nesse sentido aqui. Do vetor. Como que a gente faz para medir o ângulo do vetor? Qualquer vetor que você tenha,
você precisa colocar ele no centro do seu ciclo trigonométrico. Ah, mas eu vou ter que desenhar isso cada vez que eu for fazer o vetor? Não, você vai ter que imaginar. Esse aqui é o seu ciclo trigonométrico. Vamos lembrar lá da matemática. Tá? Então, seu ciclo trigonométrico, ele tem o quê? Ele tem aqui um eixo em X e um eixo em Y. Tá? E ele tem os quadrantes. Que quadrante que é esse? Não. Eles têm números. Os quadrantes são numerados de 1 até 4, começando aqui, onde eu falo que tem 0 graus, e girando no sentido anti-horário. Então eu sempre tenho que girar no sentido anti-horário. Tá? Então pega isso daqui e começa a girar no sentido anti-horário. Quantos graus eu vou ter aqui? 90 graus. Continuo girando no sentido anti-horário. Quantos graus eu vou ter aqui? 120. Isso. Continuo girando no sentido anti-horário. Quantos graus eu vou ter aqui? 270 graus. Continuo girando no sentido anti-horário. Quantos graus eu vou ter aqui? 360. Que é igual a 0. E daí repete. Tudo bem? Agora fala pra mim. Se eu pegar um vetor, esse vetor laranja, qual é a direção dele? Ou seja, quantos graus ele tem? Alguma coisa entre 0 e 90, né? Então, ele tem alguma coisa aqui, ó. Esse ângulo, vou chamar, sei lá, de alfa. É o ângulo do meu vetor laranja, tá? Agora, se eu pegar um vetor vermelho, qual é a direção dele? Ou seja, quantos graus ele vai ter? Alguma coisa entre 0, na verdade, alguma coisa entre 90 e 180. Ele vai estar neste quadrante aqui. Então o ângulo dele vai ser isso daqui, ó. Vai ser maior do que 0 e menor do que 180. Aí nesse caso ia ter que somar 90 mais... Isso. Nesse caso aqui, você já sabe que aqui tem 90. Se você for aplicar o seu triângulo retângulo aqui, nesse caso, para esse vetor, o que você vai fazer? Você vai imaginar esse cara aqui, esse aqui, então isso aqui vai te dar o triângulo retângulo, e você vai descobrir esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo verde. Pronto, tá em verde, escrevi um V. Então eu vou ter que somar esse ângulo verde com esses 90 graus aqui, que vai me dar todo esse ângulo vermelho. Tá? Agora, se eu tiver um vetor azul que bate aqui, ó, qual é a direção desse vetor azul? Nesse caso, acho que era melhor fazer 360 menos. Isso, mas de qualquer forma, a direção desse vetor azul é isso aqui, ó. É esse ângulo azul que eu tenho que fazer quase 360 graus. Nesse caso, como você mesmo disse, é muito mais fácil eu imaginar esse triângulozinho aqui, ó. Calcular esse ângulozinho preto. E aí eu faço 360 menos esse ângulo preto. Eu vou chamar de θ. E isso daqui vai ser o valor do meu ângulo azul. Isso aqui vai ser igual, sei lá, vou chamar de beta. Esse angulão azul aqui, ó.